Muito legal, gente. Muito legal estar de volta aqui, conversando com vocês, trazendo conteúdos muito legais. Tenho certeza que essa pauta do mês de junho é super importante, super necessária, né, para o contexto que vivemos. Então, estou muito feliz de poder ter esses convidados aqui, que vocês vão conhecer daqui a pouco. E, obviamente, ter a Karen Ada, que vai ser a nossa mediadora de todas essas conversas do mês de junho aqui, sobre essa pauta super importante, né, que é a saúde e a saúde mental nos tempos aí de pandemia, né, gente? Então, muito legal estar de volta, muito legal termos aqui as nossas lives de novo. E antes de começar, claro, antes da gente dar início aqui à nossa conversa, eu vou, antes de mais nada, passar aqui o vídeo dos nossos mantenedores, né, que são apoiadores aqui da plataforma, do MSGP ao Cubo, que nos ajudam a construir tantas coisas legais e levar até vocês conteúdos como esses, gratuitos, abertos, enfim, para todos aí terem acesso, tá bom? Então a gente vai passar aqui os vídeos dos nossos mantenedores e daqui a pouco a gente volta. Este é o Oliver. Na sua agência, todos sabem que para manter a produtividade e os lucros, é preciso se organizar do início ao fim do processo. Por isso, Oliver escolheu o sistema Job One, onde podemos analisar com dados a relação com os clientes, fazer a gestão financeira dos projetos e otimizar a operação da agência. Voltamos, então, agora para, de fato, começar a nossa conversa. Super importante, essa conversa necessária que a gente vai ter, né? A pauta, né, dessa primeira conversa, dessa primeira live do mês de junho, especial aqui sobre os aspectos da saúde mental nas organizações, é liderança e bem-estar. Como desenvolver iniciativas viáveis na organização. Como eu falei para vocês, todas as conversas do mês de junho e dessa pauta vão ser conduzidas pela Karen Ada, que vai se apresentar daqui a pouco para vocês. E como convidado para essa primeira conversa com ela, a gente vai ter o Júnior Souza para trocar uma ideia com a gente. Karen e Júnior, por favor, se juntem aqui a nós. E já agradeço imensamente Karen e Júnior pelo tempo de vocês, pelo conhecimento que eu tenho certeza que vocês vão compartilhar aqui com a gente. Muito obrigado e uma ótima live para vocês. Se apresentem antes, né, de começar a conversa, para a galera conhecer vocês. E ótima live. Obrigado, gente. Oi, gente. Boa noite. Queria primeiro agradecer ao Ramon, não só pelo convite, mas também pela iniciativa de trazer essa conversa e essa pauta. Acho que num momento super importante para todos nós. E aí esse espaço trouxe a oportunidade da gente trazer para essa conversa o Júnior, que daqui a pouco vai se apresentar. Ele é uma pessoa muito querida, eu já conheço ele há algum tempo, a gente trabalhou juntos na FBIS, né? Eu sou responsável pela área de operações e parcerias da FBIS. Então, no meu começo de carreira como gerente de projetos, eu tive a felicidade de trabalhar com ele. Então, a gente cresceu juntos num espaço que era muito bacana, num outro período, num outro contexto. E a gente foi mantendo contato até então, e eu acho que ele tem muito a compartilhar com a gente aqui. E, inclusive, acrescentar muito, ainda mais pensando no momento que a gente está passando hoje.
Então, antes de passar para ele poder se apresentar e trazer um pouco dessas referências e compartilhar a dinâmica deles lá no dia a dia, eu queria trazer um contexto aqui que eu acho que é super importante, né? Antes da pandemia, a gente já estava falando sobre práticas de uma gestão mais humana, né? A gente já tinha isso em pauta e isso na conversa. O assunto sobre síndrome de burnout deixou de ser um assunto velado, né? E passou a estar na pauta da liderança. Então, a gente foi percebendo que não dava para ignorar mais, até porque a gente foi enxergando do nosso lado, no ambiente nosso de trabalho, que isso estava acontecendo, né? E que era uma tensão. Então, obviamente, a gente já tinha começado a refletir sobre os nossos modelos de trabalho, a nossa atuação de trabalho, né? Seja em agências ou seja em grandes empresas, em grandes corporações. Bom, e aí chegou a pandemia, a gente já está há mais de um ano vivendo ou sobrevivendo nessa dinâmica de trabalho desigual, né? Então, enquanto alguns conseguem trabalhar de casa, conseguem trabalhar de forma remota, a gente ainda tem outros que ainda precisam se deslocar do trabalho, da casa para o trabalho e do trabalho para casa, né? Precisam estar fisicamente nos seus postos de trabalho. Então, nesse sentido, o que já não estava muito bom, agora durante a pandemia se intensificou. Então, o que ficou muito evidente que o cuidado com a nossa saúde emocional é uma das coisas primordiais, é uma das coisas prioritárias, né? Não só nosso, da nossa família, mas também no nosso ambiente de trabalho e com as pessoas os quais a gente convive, né? Os nossos colegas de trabalho. A gente tem assistido muitas questões e muitas tensões envolvendo tudo isso. Então, para a gente seguir firmes e fortes, ou talvez só firmes e não tão fortes, mas ninguém soltando a mão de ninguém, é muito importante falar sobre o bem-estar e como desenvolver isso no ambiente de trabalho, né? Acho que tem as nossas práticas, mas como que a gente também pode aproveitar ambientes de trabalho que propiciam ou que tenham colegas que podem ser uma rede de apoio para trazer ferramentas, né, para a gente poder lidar com isso no dia a dia. Então, eu trago aqui para a conversa o Júnior, que trabalhou comigo já na FBIS, como eu falei no começo. Eu acho que ele tem coisas muito bacanas para compartilhar. Acho que a gente trouxe esse cuidado, e quando a gente conversou sobre as pautas e sobre o tema, a gente começou a explorar muito dessas oportunidades que são simples, que são viáveis, de baixo custo, e como que a gente pode aproveitar, né? Seja a empresa oferecendo, porque algumas oferecem, ou mesmo que ela não ofereça, o que eu posso aproveitar de ferramentas que existem e que eu posso trabalhar isso com o meu time, que eu posso trabalhar isso com os meus pares. Enfim, a gente queria trazer aqui outras referências para mostrar que a gente pode construir isso juntos de alguma forma e não só dependente de uma estrutura corporativa para construir isso para a gente, né? Então, acho que a união das pessoas e o trabalho em conjunto também pode ajudar para que a gente, enfim, enfrente, atravesse esse período da melhor forma possível. Então, com essa breve introdução, eu passo a palavra para o Júnior. Queria muito que ele se apresentasse um pouquinho, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre ele, sobre a experiência dele, e aí que ele contasse para a gente assim, um pouco das iniciativas que ele tem visto, que ele tem na empresa, outras que ele conheceu durante esse período, para a gente poder, enfim, ter aí novas referências. Boa noite, todo mundo. Primeiro, obrigado, Ramon e Karen, pelo convite. Super feliz de poder falar sobre esse assunto, um assunto tão importante como, enfim, vocês dois já mencionaram, e que faz tanta diferença na vida, né, no nosso dia a dia, e como cada atitude, cada decisão que você toma no seu dia, ele pode ter um grande impacto de você se sentir melhor, tanto no ambiente de trabalho como pessoal. Uma das coisas que a gente, quando a Karen, enfim, e o Ramon me convidaram para essa call, a gente começou a conversar muito de como a gente consegue trazer esse tipo de iniciativa e aplicar na prática, né? Eu acho que tem um desafio do ambiente como um todo e de tempo e das corporações, mas eu acho que tem uma coisa de você também estar disposto a fazer essa mudança para você mesmo, porque é um investimento de tempo, é um investimento às vezes, de estudar ou de se aprofundar em alguma coisa, e sem dúvida, toda mudança, independente de como ela seja, ela é sempre desafiadora.
Antes da gente entrar na pauta, vou me apresentar oficialmente agora. Eu sou o Júnior, como a Karen disse, trabalhei com ela muitos anos atrás na FBIS. A gente sempre manteve contato, tanto profissional quanto pessoal, e eu trabalhei na FBIS, na África, na FNASC, uma série de agências grandes no Brasil. Agora eu trabalho em Londres para a Unilever Global, eu gerencio projetos globais aqui. E a ideia é um pouco de trazer tanto de experiências que eu tive nessas agências, ou como empresa agora, iniciativas simples que a gente aplicava, ou que a gente aplica ainda hoje, e talvez com custo barato, com eficiência interessante, e também coisas que algumas empresas dão como oportunidade, como você pode tirar proveito disso, né? E acho que também vale a gente falar um pouco sobre nós mesmos, coisas que eu faço no meu dia a dia que me ajudam a manter esse equilíbrio, essa saúde mental aí, que vai além do trabalho, que eu acho que isso é importante também, né? Combinar esses elementos. E, Júnior, compartilha com a gente um pouco do que você estava contando para mim, assim, as ferramentas e o que você tem tanto disponível no lugar que você trabalha hoje, ou outras que você utilizou com o seu time, ou que você vê com seus pares, enfim. Eu queria que você contasse um pouco, eu acho que isso é super importante, porque quando a gente conversou, uma coisa que eu refleti era, existem muitas ferramentas disponíveis, simples, que você pode utilizar para dar suporte para o time, ou para se conectar mais com o time, entender que situação que ele está no momento, e poder manejar isso, né, no dia a dia de trabalho. É claro que a gente não vai resolver, né, o intuito aqui é a gente não dar soluções sobre como a gente pode se sentir melhor. Eu acho que isso é muito particular de cada uma das pessoas, mas como que a gente pode ter esse cuidado e enxergar como está o nosso time, como estão as pessoas, como que a gente pode se conectar a elas sem ser através de atividades do trabalho, né? Porque isso já está dado, esse é o nosso dia a dia, mas que alternativas que você foi encontrando também para te ajudar a criar essa conexão, seja com o seu time ou seja com seus pares? Sem dúvida, e acho que isso que você falou é muito importante, assim. Tem iniciativas que funcionam para alguns tipos de empresas e de culturas de agências, e tem outras que não funcionam para outras empresas ou agências, ou até mesmo o time, né? Às vezes você tenta fazer uma iniciativa que o time não responde de uma forma interessante, ou que acaba gerando mais trabalho e mais estresse, ao invés de você conseguir colaborar e criar, né, soluções para ajudar na saúde mental, assim, das pessoas. Então, acho que uma das coisas que a gente tem feito hoje aqui e que tem funcionado muito bem a gente chama, uma reunião, ela é super simplista, mas ela tem uma eficiência, ela tem alguns níveis muito interessantes que só a reunião você fala, tranquilo, mas assim, quando você para analisar, ela abre uma oportunidade muito grande para você entender e ter um cuidado maior com o time. A gente chama que é uma reunião de farol, assim, né, de semáforo, então a gente senta toda semana, é uma reunião de meia hora, 40 minutos, né, a gente tem um time de 10, 12 pessoas, então é tão simples quanto você entra na reunião, não é para falar de status, não é para falar como está o projeto, não é para falar de nada disso, é exclusivamente para cuidar da saúde das pessoas e ver como elas estão se sentindo. Então, a gente entra na reunião e todo mundo tem 3, 5 minutos ali para falar como que está se sentindo. É interessante quando a gente começou essa tentativa das pessoas se soltarem, por trabalhar numa empresa internacional, em Londres, tem muita cultura diferente. A gente percebia, a gente tem alguns brasileiros no time que já se soltam, que fala tudo, emoção, e abre o coração, e fala da mãe, do pai, da tia, e não tem problema nenhum em relação a isso. E tinham outras pessoas que claramente sentiam muito acanhado. E é interessante porque a pessoa tem que entrar e falar se ela tá verde, amarela ou vermelha. O verde, claramente, eu tô bem, tá tudo, né, excelente, legal, a vida é linda. O amarelo tá tudo bem, mas tem uma coisinha aqui que não tá legal, então é bom ficar de olho. E o vermelho é como a gente precisa agir de uma forma um pouco mais, ter um olhar com um pouco mais de cuidado sobre isso.
as primeiras reuniões, a gente percebeu que claramente as pessoas, ninguém queria falar que estava vermelho, porque as pessoas sentiam, né, parecia que elas estão sentindo, pô, se eu falar que eu estou vermelho, que eu estou trabalhando muito, o que né, meu chefe, meu gestor vai falar? Então, eu acho que tem uma coisa, enquanto gestor também, que é você conseguir abrir e criar esse tipo né, ter essa abertura com seu time para eles conseguirem, de fato, falar o que eles estão sentindo. Porque sem isso, você não vai ter um termômetro muito correto se seu time está perto de um burnout ou não. Então, as primeiras reuniões foram muito engraçadas, né? Principalmente as pessoas com uma cultura um pouco mais né, fechada, ou que não gosta de, né, contar tudo, sempre estavam verde. A pessoa estava quase chorando, assim. Ela falou assim, eu estou verde, está tudo ótimo. Você fala, poxa, mas como você está verde? Não é possível. E agora a gente saiu disso para... o meu cachorro quebrou a perna e eu estou mal e não sei... Então, assim, virou, né, uma super coisa. É interessante porque, primeiro que você, dentro do seu próprio time, você começa a criar não só uma cultura de entender como eles estão, mas uma rede de apoio mesmo, uma rede de suporte com os outros. E é tão simples quanto uma reunião de 30 minutos. Então, a gente praticamente não fala de trabalho. Você pode falar se você está verde, amarelo e vermelho, tanto no quesito profissional ou pessoal, e a ideia é como o grupo, né, tenta te ajudar. Então, se você tem um problema profissional, é interessante que as pessoas já pulam e falam, olha, por que você não tenta esse caminho? Eu posso te ajudar nisso? Como é que eu ajudo a balancear um pouco, né, a sua carga, tal? Se você está sentindo vermelho, alguma coisa assim, como a gente pode redistribuir o trabalho como um time, ou às vezes situações pessoais. A gente sabe o quão difícil tem sido esse último ano com tantas notícias, né? Enfim, acho que eu não preciso nem entrar nesse mérito. E eu acho que tem uma coisa, uma sensibilidade humana ali de você entender que no momento que a gente está, o pessoal ele tem um peso quase, ou às vezes até mais importante do que o profissional. Porque eles estão relacionados, né, diretamente, e se você está passando por uma dificuldade pessoal ali, o seu trabalho ele vai ser diretamente impactado. Então, eu acho que esse tipo de iniciativa, apesar de ser super simples e falar, é verde, vermelho, né, parece até uma bobeirinha, ele tem muitos níveis que ajudam você a identificar e trazer soluções e criar de uma forma mais humana como você interage com o seu time. Então, acho que o time de um ano para cá, assim, a gente conseguiu se ver uma vez pessoalmente, e eu tenho tanta amizade com eles como, assim, pessoas que eu vivi a vida inteira, assim, de tanta sinergia que se criou nesse momento de honestidade um com o outro, né? Então, essa é uma das coisas que a gente faz hoje e que, sem dúvidas, traz um grande resultado para o time como um todo. Não, eu acho que o ponto muito bacana que você falou, colocando isso na prática, é que você cria um ambiente seguro para as pessoas poderem dividir tensões que acontecem, seja no trabalho ou seja na vida pessoal, né? E eu acho que dividindo, com certeza, é onde você vai conseguir não só construir uma conexão mais saudável com essas pessoas, mas também vão trazer outras soluções, como você exemplificou. E aí eu acho que tem um outro ponto, né, que inclusive foi tema da aula de ontem, né, Ramon, do curso de MSGP, que é falar sobre as emoções, que é você entender que esse processo existe e que todo mundo passa por isso e que é importante falar, que é importante se conscientizar sobre esse processo, né? E quando você constrói um espaço seguro para você falar sobre isso, você entende que todo mundo passa pelos mesmos problemas que você. E que isso é normal, né? Eu acho que também essa questão que você trouxe em relação à cultura também tem, às vezes, um estigma de vulnerabilidade, né? Tipo, eu não quero me mostrar vulnerável, não quero me mostrar que eu estou passando por questões difíceis, né? Eu quero ser sempre aquela postura elegante no trabalho, que a minha vida tá tudo certo. E a gente sabe que na prática não é assim, né? E se a gente consegue construir isso de uma forma mais aberta, você cria outros laços, como você disse aqui, né, com o seu time.
E me conta um pouco mais, assim, dos papos que a gente conversou, você comentou sobre 2 ferramentas que eu achei muito legal. Não só por elas serem baixo custo, mas como que de forma criativa e às vezes uma coisa muito acessível e que não é caro, a gente pode aplicar, né? Seja pela iniciativa da própria empresa, como você teve, mas eu acho que saber que existem, né? E que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia também pode ser muito legal. Queria que você me contasse um pouquinho mais. Claro, acho que tem 2 coisas muito interessantes que a gente tem aqui, né? E que também são iniciativas super fáceis de fazer, que sem dúvidas elas fazem uma grande diferença. Acho que não só para mim, pessoalmente e profissionalmente, mas acho que, né, por uma grande maioria da empresa, assim. A primeira delas é o Headspace. O Headspace, para quem não conhece, ele é basicamente um app no celular, no iPad, enfim, ele é um app de meditação. E eu acho que ele custa R$30 por mês, alguma coisa assim. Ele é super baratinho. E no caso da Unilever, eles dão acesso gratuito, né? Eles pagam a mensalidade né, para os funcionários, então você tem acesso gratuito ao Headspace. E aí, quando você para pensar, ele é muito pequeno, porque assim, R$30, né, para a empresa, assim, é muito pouco, ainda mais, mesmo que ela tenha uma escala, né, é um valor muito, muito pequeno pelo impacto que causa. Eu já medito há um bom tempo, assim, eu gosto, né, da prática da meditação, e eu já usava o Headspace, e aí quando eu entrei na Unilever e eu descobri isso, eu falei assim, maravilhoso, porque de fato é aquela pequena coisa que você ganha, sabe, assim, né, é o brigadeirinho do café ali que vem junto, que você fala, nossa, parece tão simples, mas assim, dá um especial na coisa, né? E eu comecei a usar o app, assim, muito mais só por saber que agora eu não precisava mais pagar. Assim, eu falei, nossa, agora eu vou tirar... Então, fui usando vários tipos de meditação e tal. Eu uso toda semana. E eu acho... Não vou nem entrar no mérito, né, nos benefícios da meditação. Acho que isso tem cada vez mais se mostrado o quão eficaz e o quão importante é para... Principalmente para o tema que a gente está falando aqui de saúde mental, acho que é uma prática muito, muito interessante, independente do tipo de meditação ou da forma que você opte por ela. E essa é uma iniciativa muito barata. Existem, com certeza, apps gratuitos que você consegue também instalar e fazer isso. Uma das coisas que a gente faz, e eu tenho com uma das pessoas que eu trabalho, o meu Headspace linkado com o dela. Então, às vezes eu mando faz essa, e aí a gente conversa. E é tão engraçado, é tão doido que às vezes eu converso com um time de um outro país e eu vejo que a pessoa tá estressada, não sei o que, eu falo assim, você sabia que a Unilever tem Headspace grátis para você? Entra aqui, ó, e não sei o que, e a pessoa começa a entrar e fazer medidas e fala, olha, que legal. Então, eu acho que essa é uma das coisas que, sem dúvidas, tem um custo muito baixo e é muito legal, mas, de novo, volta para aquele ponto que você precisa querer fazer a mudança, porque, né, a prática da meditação, ela não é só meditei hoje, a vida é linda e tá tudo bem, assim, ele requer uma dedicação em cima disso, mas sem nenhum tipo de dúvidas, para mim é uma das coisas que tem um efeito em termos de saúde mental maravilhoso, assim, eu começo a ficar estressado, eu vou lá, coloco o app, 10 minutos, volto, para, e isso muda o dia. A segunda coisa que a gente falou de ferramenta, existe uma empresa que chama The Happiness Index. E basicamente o que essa empresa eu acho que eles têm inclusive uma sede ou uma representação no Brasil, eles analisam o crescimento e o resultado das empresas através da felicidade das pessoas, basicamente. Então, o quanto mais as pessoas estão felizes ou, né, se sentindo humanizadas, é meio esse o tema que eles usam, maior os resultados ou o crescimento. Então, eles têm diversos estudos e correlações que estão, né, diretamente ligados com saúde mental, felicidade, humanização e resultados e crescimento da empresa. Então, uma das coisas que eles falam, eles têm 3 coisas que eles avaliam ali, né?
as empresas que têm mais sucesso são aquelas que tratam os funcionários como seres humanos, e aí parece tão bobo que você fala assim, mas como assim tratam como seres humanos? Mas existem culturas tão tóxicas hoje em dia, né, uma pressão de trabalho tão fora do normal, que às vezes você entra nisso e você nem percebe, e você só vai, e aí você acaba saindo de uma situação que você fala assim, nossa, mas isso aqui eu trabalhei em muitos lugares que eu vi muita gente falando, nossa, mas isso aqui é desumano, né? E porque trabalhava longas jornadas e tal. Então, eu acho que essa é uma das coisas que eles fazem, né? De como tratar você como humano. Você precisa ter voz, essa é a segunda coisa que eles falam, né? Os funcionários precisam ter uma voz e eles precisam ser verdadeiros com eles mesmos. Então, é uma forma que, de novo, parece muito simples, mas acontece muito pouco de você poder ser quem você é no trabalho, poder expressar como você gostaria de expressar, né? E eu acho que essa empresa, ela tem um viés muito legal, ela faz diversos trabalhos, você pode contratar ela e ela consegue analisar o seu quadro de funcionários, mas uma das coisas que a gente tem para quantificar isso, porque basicamente eles transformam o dado do quão feliz e quão não feliz você está, né, ou a sua saúde mental está funcionando ali, eles transformam isso em dados e a partir daí eles conseguem fazer análises no final do mês para falar assim, olha, você está vendo, seu time está pior, você precisa mexer nisso e tal. Mas é tão simples quanto, sabe aquela barrinha do Instagram que você fala, gostei muito, gostei pouco? Então tem dois polos ali, o polo, não tá legal, e o polo, a vida é linda. E aí vai de 0 a 10, você precisa selecionar ali. Então a gente faz é um invite que tem, você não precisa fazer, dura 5 segundos, eu entro lá na ferramentinha, escolho, né, a vida não tá legal, a vida é linda, e aí eu escolho entre 0 a 10, onde tá como eu tô me sentindo, e tem um campo aberto que você pode, claramente, colocar o que você quer ali. E aí depois, todo mês, sai um report disso, e você consegue analisar. E também, no caso deles, né, porque é uma empresa, mas você conseguiria fazer essa iniciativa sozinho para mensurar como seu time está. E eu acho que transformar isso, ter a oportunidade de entender isso de forma com dados, você encontra muitos indicativos de possíveis burnouts, de pessoas, né, que estão ali não se sentindo confortável. De repente você faz essa pesquisa, né, anônima, você não precisa nem ter um nome. Então, eu acho que isso ajuda a pessoa também, se não tem uma cultura onde ela está confortável de falar que está com burnout ou algo do tipo, ela consegue se expressar de forma anônima. Então, essa é uma segunda ferramenta que também tem um impacto muito grande e traz muitos resultados em relação ao que a gente consegue mensurar e cuidar do time em termos de saúde mental. E acho que aproveitando um pouco do que você tinha falado, né, sobre o aplicativo de meditação, a gente tem alguns gratuitos disponíveis, né, depois eu até divido com o Ramon alguns e a gente compartilha depois para toda a rede, eu elenco alguns, então não necessariamente você precisa ter a dependência de uma empresa patrocinando o aplicativo, né? Acho que o que mostra, e o exemplo que você deu foi maravilhoso, é como iniciativas que a empresa pode participar sem fazer alto investimento, né? Ou divulgar, inclusive, ferramentas que são gratuitas, que a gente tem bastante aí, e elas são bem feitas, elas são bem estruturadas. E sobre o índice de felicidade, é incrível aqui ter uma ferramenta, depois também compartilho com o Ramon para ele dividir com todo mundo o link, conhecer, porque eu acho que, né, eles estão super bem estruturados para poder construir isso com o time, prestam consultorias, pelo que eu estava vendo também, mas um ponto que a gente estava conversando, né, Ju, dá para a gente construir isso num Excel, né, basta a gente, com o nosso time, entender, né, o que é a felicidade, o que é o bem-estar, né? Quais são os indicadores de felicidade para a gente no nosso ambiente de trabalho? E aí construir esses indicadores e fazer uma pesquisa no Google, né? Isso também pode ajudar a gente a trabalhar com ferramentas muito simples, mas com o mesmo objetivo, né? Buscando esse resultado. E isso é muito importante, porque acho que juntando um pouco da sua, não só recomendação, né? Da sua experiência com a reunião de Farol, mas juntando também essa parte de índice de felicidade, você junta duas coisas que elas vão te ajudar como ferramental
até para entender qual que é o estágio do seu time, como que ele está hoje, e aí não só você com o seu time, mas também, de repente, são iniciativas que você pode colocar para a empresa inteira, para todos os grupos, eu acho que isso é muito legal. E, Ju, assim, considerando todas essas iniciativas que você trouxe assim, para a gente como overview, algumas delas já existiam antes, foram cuidados que eles fizeram só ao perceber, né, a questão que a gente está vivendo hoje, que é a pandemia. Então, o que já estava antes? O que veio depois que acendeu esse ponto para vocês, dizendo que é importante a gente colocar isso na nossa rotina? E se você se você percebeu já algum impacto de uma forma geral, assim, não só no seu time, mas no ambiente como um todo, com seus pares, por exemplo? Não, com toda certeza. Uma coisa só sobre o app de meditação, antes de responder a sua pergunta, com certeza tem várias opções, inclusive o Headspace lançou uma série no Netflix, então acho que quase todo mundo tem Netflix hoje. Você pode entrar lá e colocar Headspace, você coloca na hora de dormir. Eu não passo do segundo minuto, né? Então, mas também é uma outra forma de você acessar, sem dúvida, sem ter nenhum custo. Agora, em relação a essas iniciativas, o Headspace era uma coisa que já existia. A reunião do Farol, a gente colocou e criou no início da quarentena, que não é mais quarentena, né, muito mais tempo que isso. E a gente começou com ela porque a gente não tinha mais nenhum contato físico. Aqui a gente trabalha 100% de casa, né? Então, como eu disse, muitas das pessoas que a gente contratou, inclusive, a gente nunca viu pessoalmente. Então fica difícil de você conseguir ler essa pessoa, né? Quando você está ao vivo, quando você está fisicamente com ela, é muito mais fácil de você pegar, né, as linguagens de corpo e fazer essa leitura. Por video call, você só vê isso aqui, né? Então fica muito mais difícil. E a gente começou com cuidado essa reunião do Farol para entender, principalmente para as pessoas novas, como a gente conseguia dar o suporte necessário. E foi muito interessante porque as primeiras reuniões a gente sentiu que as pessoas, quando elas se sentiam confortáveis para desabafar, vinha alguém e falava: eu já passei por isso, dá mais um mês, que é só porque você entrou agora na empresa, vai passar, sabe? E ouvir de outras pessoas começou a criar essa corrente do bem, essa rede de apoio, como você falou, e hoje é uma coisa que a gente não vive sem. Toda vez que eu tenho uma reunião super importante, não consigo entrar nela, eu sinto falta, eu falo assim, queria estar aqui na reunião, porque é uma reunião que renova a energia. Eu entro e saio muito mais feliz, porque você está falando com aquela rede de apoio que você pode confiar, que você pode falar do seu cachorrinho ao seu maior problema dentro da empresa. E eu acho que isso melhora o ânimo de todo mundo. Assim. A gente coloca as quartas justamente para dar aquele boom de energia no meio da semana. Segunda, terça, quarta começa a cair, a gente faz essa reunião, e aí quinta e sexta só faltam 2 dias, então vamos lá, segura firme que tá acabando. E hoje é engraçado que, olhando para essa iniciativa, eu falo, por que a gente nunca fez isso ao vivo? Por que a gente não pode sentar numa mesa e fazer isso? Porque tem uma sensibilidade tão genuína ali de perguntar como você está se sentindo e realmente ouvir a pessoa e tentar ajudar ela, que a gente só consegue enxergar benefícios no nosso dia a dia. Então essa foi uma iniciativa que entrou durante a pandemia, mas hoje eu não consigo pensar o porquê que a gente nunca fez isso antes, sabe? Boa. E de outras iniciativas que vocês têm aí internamente, obviamente vocês devem ter umas específicas que são iniciativas próprias da empresa, e tem algumas que a gente vai depender mesmo da empresa como um todo para aplicar e para servir para todo mundo, mas eu acho que podem ser até sugestões e ideias que a gente pode levar para as agências onde a gente trabalha, para os lugares onde a gente trabalha, como ideias de implementação, assim. Eu lembro que você comentou algumas que eram super simples de implementar, mas obviamente precisa ser uma implementação mais institucional, né? Tem algumas
coisas que são maiores, e eu acho que é esse o caminho, assim, é você, nessas iniciativas que eu vou comentar agora, você precisa de um apoio da agência, ou da empresa, ou pelo menos de um grupo maior ali, né, ou de uma área, talvez. Uma das coisas que a gente tem que é muito legal, chama um dia de cuidado, né, então é basicamente, eles te dão um dia no mês para você... Não é muito um day off, assim, um dia, né, que você não precisa trabalhar, mas é um dia que você não marca reunião, principalmente nesse momento que, né, as nossas reuniões, pelo menos aqui, é tudo online, chega uma hora que a cabeça, né, você não consegue olhar mais para o computador. Então, o dia do cuidado, eles pedem, assim, quais são os tipos de coisa que você consegue fazer sem precisar estar na frente do computador ou pelo dia inteiro, ou por algumas horas. Então, assim, você consegue tirar a manhã inteira e fazer pensamentos, ou pensar, né, como você pode evoluir, ou projetos. Então, é um momento para você refletir, pensar, e eu acho que nesses momentos que a gente chama de trabalho profundo aqui, né, que você consegue sentar e pensar e fazer, sai tanta coisa que você nunca imaginou que sairia, porque a gente está acostumado a viver nesse automático, né? De trabalho, entrega, trabalho, ainda mais na nossa vida de gerente de projetos, é aquela coisa, trabalho, entrega, deadline, atualiza o cronograma, e você não para, você não respira. Então, ter esses momentos de você parar, sentar, refletir, é muito rico, né? E se você consegue fazer isso, cria um hábito que te ajuda a trazer resultados muito bons. Então, esse dia do cuidado, ele é basicamente isso, assim, é um dia que ele não é para a Unilever inteira, esse dia funciona lá nessa área que eu tô, até onde eu sei não funciona para a Unilever inteira, mas a área se comprometeu que todo mundo pode tirar esse um dia aí para fazer esse cuidado de não ficar na frente do computador o dia inteiro, etc., e é muito bom. Obviamente, se você quer passear no parque, né, dar uma voltinha, fazer um almoço mais longo, você também pode fazer isso. Eu acho que tem uma coisa interessante, que é a confiança no funcionário, né, em saber você gerenciar o seu tempo e a sua entrega de uma forma responsável. E eu acho que isso é muito importante quando você tem uma iniciativa desse tipo. Você precisa confiar no seu time para saber que ele vai fazer isso de uma forma responsável, né? Então, mas com certeza é uma coisa que eu adoro, porque eu falo, nossa, agora eu posso acordar e só pensar, resolver um monte de engenhocas aqui que eu não tenho tempo, e isso é muito produtivo. Então, essa é uma iniciativa que a gente tem, que eu acho que funciona muito bem. Outra coisa que a gente tem são as horas mais flexíveis, né? Então, eu sei que nem toda empresa tem isso, mas principalmente, né, vivendo na época que estamos vivendo, você tem uma flexibilidade para manejar um pouco as suas horas enfim, e se adaptar da forma que melhor funciona para você. Isso faz uma baita diferença, né? A gente tem uma coisa que a gente sempre fala para o nosso time e tenta fazer com que eles façam, que é os 15 minutinhos de caminhada do dia, assim. Tem alguns estudos que mostram, né, se você para no meio do dia e faz 15 minutos de caminhada, você pode aumentar a sua produtividade, acho que até em 30%, né? E aí quando a gente vê que as pessoas estão ficando muito... O meu time eu faço muito isso, assim, tem uma pessoa que fala, você já caminhou hoje? Então para tudo, fecha seu computador, vai lá, faz 15 minutos, volta, e aí é tiro e queda, assim, a pessoa fala, nossa, tô pronta, sabe? Vou fazer agora, e é muito legal. Então, esse tipo de flexibilidade também é uma coisa, né, que você, como gestor, consegue fazer, e se você tiver o apoio maior da empresa, da área, para ter uma flexibilidade ainda maior, sem dúvidas, porque eu acho que isso traz um elemento do funcionário se sentir cuidado e saber que a empresa está olhando para ele, né, de uma forma, eu posso fazer da forma que melhor funciona para mim. E eu acho que esse cuidado faz muita diferença também. Não, sem dúvida. E o mais importante, acho que tem 2 pontos que você falou, que é flexibilidade e confiança, né? Eu acho que
se você tem na sua área ou na sua empresa a oportunidade de construir, né, esse espaço flexível para que as pessoas tenham os seus momentos também de poder organizar os seus horários de outra forma que não seja só a forma de jornada tradicional, acho que isso pode ajudar muito, né? E pode melhorar a criatividade, produtividade, como que você comentou. E o mais importante que é também você criar esse espaço de confiança, né? Que é fundamental. A gente percebeu, trabalhando remoto, que não dá para ficar controlando como a gente acha que deveria controlar, né? A gente, como gerente de projetos, tudo tem que estar na ponta do lápis no super controle. E a gente nunca teve controle de nada, na verdade, né? E eu acho que a pandemia veio agora para mostrar, olha, se você nunca teve controle, agora muito menos, né? E a gente percebe que não é sobre isso, né? Se você constrói relações de confiança, você pode ter o mesmo resultado no trabalho, porque o foco é esse, né? É o resultado que você constrói desde que você saiba aonde você quer chegar e como você quer chegar. Eu acho que todo mundo vai junto à sua maneira, respeitando a particularidade de cada uma das pessoas. E aí, eu acho que deve ter depois algumas perguntinhas, então eu pedi para o Ramon ir separando para a gente depois utilizar os 10, 5 minutinhos no final para a gente repassar por perguntas e dúvidas que as pessoas tiverem. Mas antes de chegar para o fim, e a gente já está quase chegando, eu queria que você compartilhasse um pouco das suas práticas pessoais. Eu acho que óbvio que as iniciativas das empresas e dos nossos colegas de trabalho, da gente criar ambientes propícios para isso, até porque é na empresa onde a gente passa o maior tempo. A nossa casa virou empresa para quem está trabalhando de home office, né? Eu brinco que se a minha vontade era de dormir no trabalho, agora eu durmo no trabalho, porque o trabalho veio para minha casa, né? Eu não precisei me mudar para o trabalho. Mudaram o trabalho para minha casa. E é fundamental que a gente também não dependa só de iniciativas das empresas. É importante que as empresas invistam nisso, porque afinal a nossa dedicação maior é nelas. Mas a gente tem iniciativas próprias, a gente sabe que ajuda muito, né? E eu acho que ter referências para isso também é muito importante. Então, eu queria que você dividisse um pouco com a gente quais são as suas iniciativas pessoais, como que você adequou os seus cuidados pessoais que você já tinha antes da pandemia e você, com certeza, assim como todo mundo, teve que se adaptar, se adequar, ou, de repente, ter que parar com algumas. Enfim, como que você foi se adaptando a essas questões todas, considerando o momento que a gente está passando agora? Olha, tem sido uma jornada, obviamente, acho que para todo mundo, né? Se readaptar. Acho que adaptação é a palavra aí, né? Mais que nunca, né? Teorias aí tem sido ajuda a trazer esse olhar para adaptação de novo. Mas logo quando começou, né? Toda essa coisa, né? De fecha tudo, de não pode mais sair de casa, e etc. O primeiro foi muito engraçado, porque eu estava até refletindo isso depois que a gente conversou. Eu falei assim: nossa, o primeiro pensamento que eu tive foi legal, assim, eu gasto 1 hora, 1 hora e meia, né, para ir para o trabalho, depois mais 1 hora e meia para voltar, 1 hora, sei lá. E eu falei: poxa, agora eu tô cheio de tempo, tá aí uma oportunidade. Então a primeira coisa foi entender que tinha um desafio externo, né, e que estava acontecendo. Lá atrás eu jamais sabia que ia durar tanto tempo, né? E eu olhei isso como uma oportunidade. Falei: pô, tô cheio de tempo agora para fazer coisas que eu nunca consegui fazer, né? Então, acho que a primeira coisa que eu tentei fazer foi como eu consigo manter as coisas que me fazem bem hoje, né? As práticas que me fazem bem. Então, a meditação. Vai ser fácil porque você senta, né, num lugar quietinho tal, e tá tudo bem. A segunda, alimentação, para mim, funciona muito bem. Comer de uma forma, né, saudável e tal. Então, isso faz uma grande diferença para mim. E a terceira, exercício físico. E esse era o desafio, né? Eu falei: pô, agora a gente mora num apartamento que não é enorme. Eu falei: o que eu faço, né? E aí a sala virou minha academia, assim, né? Eu fiquei 1 mês e meio entrando no site da Decathlon, porque esgotou tudo, foi uma loucura, tentando comprar pezinho, né?
E aí, quando eu consegui, eu falei, tá, e é isso. E eu tô usando os mesmos há 1 ano e tal. E aí eu comecei, a gente começou, eu moro com a minha noiva, e a gente começou a fazer aula online, e a gente se reinventou nesse momento, assim, como que a gente consegue se manter saudável? Acho que atividade física e saúde mental, né, é praticamente a mesma coisa, assim, as coisas, elas andam de mão dadas num nível que você não sabe, assim, às vezes você nem para pensar, e aí volta, né, pro começo da live que a gente falou, assim, precisa de dedicação. Se você quer investir em saúde mental, você precisa dedicar isso, né? Então, fazer os 15 minutos de caminhada, fazer exercício, tem uma parte química que te ajuda a tirar o estresse, aliviar uma série de coisas, né? Tem uma série de efeitos que a atividade física causa em você. E aí eu transformei minha sala, obviamente, né, da forma mais prática que eu consegui. Então, pezinhos que eu guardo ali, não fica na sala. E eu acho que teve um desafio que é como você consegue diferenciar as coisas, que é o que você estava brincando, né? Agora eu quero dormir na agência, né? A gente dividia, a minha irmã ficava num quarto, eu ficava na sala, e aí é engraçado, porque eu acabava o dia, eu continuava na sala, eu começava o dia, eu continuava na sala, e aí parecia que eu estava vivendo, né, no dia da marmota, ele não saía daquilo. E até falando com a minha terapeuta, falou assim, olha, é importante que a gente defina espaços de trabalho onde a gente está. Isso tem um efeito... né, que determina, que faz com que o seu cérebro entenda que aqui é lugar de trabalho, aqui é lazer. Então, eu parei de trabalhar da sala e aí eu montei um cantinho aqui e falei assim, bem, porque senão você fica nessa coisa. Então, aí a sala só virou minha academia, né, onde eu faço exercício, mas no resto a gente conseguiu se adaptar bem. E aí eu comecei a fazer as coisas que eu queria fazer, porque eu tinha tempo, né? Tava sobrando aí 3, 4 horas de transporte que eu não precisava mais pegar. E aí eu comecei a fazer italiano, artes, filosofia, aí fui embora, assim. E comecei a ler um monte, que eu falei, nossa, agora eu tenho tempo de leitura, e foi muito legal. E tem coisa que também acho que como oportunidade, você pode, aquele livro, né, que você quer estudar sobre, sei lá, qualquer tema, de gerenciamento de projetos, de negócios, de arquitetura da informação, de qualquer tema, é uma grande oportunidade de você conseguir fazer essas coisas agora, né? Então, acho que lá atrás, quando começou, e o que me ajudou a manter num ritmo legal de continuar fazendo coisa foi olhar para tudo isso com um olhar de oportunidade, em vez de e agora? Não posso fazer mais nada. Para mim foi mais, nossa, tô cheio de tempo, vou fazer um monte de coisa agora, sabe? Até fiz mais coisas que eu poderia, tava virando job, assim. Eu falei, pera, não, calma, é para ser lazer. E aí eu tava criando, como, né, nós, gerente de projeto, você vai, pega aquela coisinha e fala assim, agora eu preciso ler 15 páginas para acabar esse livro em 4 dias. Aí você fala assim, mas por que eu tô colocando uma meta tão agressiva? E eu ia dormir lendo os 15, e era uma loucura, assim. Então, e aí teve uma adaptação de, tá bom, respira, aqui é só entretenimento, não é mais gerenciamento de projetos, né? Vamos curtir esse momento. Então, achar esse balanço também foi interessante. Não, incrível. E aí eu acho que tem um outro ponto também, que é a gente começar a reparar o que de fato nos gera bem-estar, né? Acho que você citou aqui a alimentação, a atividade física, que são coisas muito simples, né? Mas que a gente tem que prestar atenção do que é feito e composto o nosso prato, né? Que tipos de atividade, como você comentou, né? A caminhada, que é algo simples, né? Não é uma atividade intensa, né? Não é uma atividade de performance. Então, que isso também traz benefícios e bem-estar. Então, acho que trazer um pouco dessa reflexão, né? E começar a reparar, assim, o que eu faço que me traz bem-estar, né? Que pode ser coisas muito simples, como, igual você falou, tipo, ter um espaço separado para o trabalho, porque minha cabeça vai entender quando começa e quando termina, né? Quando eu saio daquele espaço, terminou. Então, isso me gera bem-estar. E eu acho que reparar nessas pequenas coisas é justamente para a gente poder saber que quando a gente não tiver num bom dia, porque a gente vai passar por vários dias, né, mais ou menos, a gente saber que tem essas pequenas coisas que podem ser
algumas pílulas aí para ajudar, né, o nosso equilíbrio, o nosso corpo, manter a gente ativa, porque a gente sabe que muitas dessas iniciativas a gente precisa de uma organização, a gente precisa de uma persistência, né, a gente precisa investir nisso para que, de fato, vire um hábito, uma rotina, e realmente a gente consiga colher os frutos, né, igual um pouco do que eu estava falando da meditação. Não é fácil fazer meditação e manter uma frequência e recorrência, né? Você precisa de disciplina. Às vezes você vai parar 5 minutos, não querendo parar 5 minutos, né? Mas você sabe que aquilo para frente vai trazer um benefício. Exatamente. Tem uma coisa, desculpa, Karen, tem uma coisa muito importante que você tocou, que é as armadilhas do cansaço e ai, não quero mais. E aí você para de fazer essas práticas que te fazem bem. E eu acho que esse cuidado e esse alerta é o que você precisa descobrir dentro de você, assim. Porque às vezes eu estou muito cansado, falando, não vou meditar, não vou andar, não quero fazer nada disso, né? Não. E aí passa o primeiro dia, aí no segundo dia você está mais cansado, obviamente, e você não entende. E aí você fala assim, nossa, hoje eu estou pior que ontem, então também não vou fazer, né? Estou me dando esse tempinho. Aí quando veio, passou 2 semanas e você piorou muito. Então, tomar cuidado com essas armadilhas é crucial, assim, de, tá bom, mas eu vou fazer. E aí você começa a tirar, né, daquele poço que você pode cair de alguma forma. Então, assim, tomar muito cuidado com essas armadilhas, porque elas estão aí todos os dias, né? Sim. Maravilhoso. Acho que estamos chegando ao final. Queria aproveitar esses minutinhos finais para ver se tem algumas perguntas. Eu vi que tinha uma que eu acho que, enfim, talvez você já acabou respondendo, mas acho que vale a gente só reforçar. As pessoas gostaram muito da sua sugestão sobre o farol, né? Dessa sua iniciativa do time, que é muito legal, é muito simples, é prático, a gente pode aplicar isso já no dia seguinte. E uma das perguntas foi qual era a frequência, se era semanal. Semanal. A gente fazia semanal, meia hora. Acho que depende do número de pessoas. Também não quer que vire aquela história para contar da avó, da tia, por horas, né? Então, assim, é para ser objetivo, 5 minutos cada um, acho que é um tempo bom. Semanal, porque, né, toda semana você percebe que tem muita coisa que acontece, né? Tem muita coisa acontecendo. Então, eu particularmente gosto da ideia das quartas-feiras, porque eu acho que é um dia meio neutro e ajuda a dar esse boom de energia. Às vezes você faz na sexta, você sabe que a galera já está mais verde, né? Então é bom pegar um dia um pouco mais chave para você realmente identificar como as pessoas estão se sentindo. Ai, boa. Tem mais alguma pergunta, Ramon? Eu vi que você... Não sei se você identificou aí no chatzinho, mas os comentários foram ótimos. Não temos perguntas, mas temos muitos elogios aqui. Eu fui compartilhando com a Karen aqui durante legal. a live. O pessoal está adorando o conteúdo, mas a única pergunta mesmo foi a da Maíra, foi essa da periodicidade, né? Boa. Do farol. Mas só elogios aqui na live, tá muito legal. Muito bom. Incrível. E aí, então, acho que a gente pode seguir para o fechamento. Eu vou fazer, então, uma última pergunta. Ju, você, com a experiência que você tem, né, tanto todas as empresas que você passou aqui, os desafios que você teve, aqui, particularmente, em vários trabalhos, e aí agora a sua experiência fora, que eu acho que você leva muito do que você conheceu e colheu aqui para aí. Eu acho que é incrível a sua trajetória e a sua evolução como gerente de projetos. Eu acho que o gerente, como gestor de projetos, acho que trouxe uma bagagem para você super importante, para você estar nessa posição que você está hoje, para você, enfim, poder construir uma conexão verdadeira com o seu time, com os seus pares. E aí eu queria que você dividisse com a gente, assim, o que para você nisso tudo, seja dentro desse contexto, seja da experiência que você teve ao longo da sua jornada como gestor de projetos, que você considera que é super importante para a gente poder atravessar esse momento, né? Aqui no Brasil, a gente sabe que a gente está num processo difícil de vacina,
A gente passou por uma onda complicada nesses últimos meses. A gente sabe que o nosso modelo de trabalho é desigual, né? Enquanto tem aqui a gente com a possibilidade de trabalhar remoto, tem muita gente que não teve essa oportunidade, passa por outras condições. Enfim, e aí, obviamente, cada empresa, cada corporação tem o seu modelo de realizar a dinâmica de trabalho, né? Então, eu queria que você dividisse para a gente, assim, tipo, o que você considera que é fundamental para ajudar a gente a atravessar esse momento, dar uma seguradinha um pouquinho mais. Eu acho que a gente está vendo aí que vamos atravessar da melhor maneira possível, vai demorar mais um pouquinho, mas vamos chegar lá. E aí eu queria só, para fechar, que você dividisse conosco o que você considera que é fundamental para isso. Olha, responde do seu coração, porque foi uma pergunta que não combinou. Estava esperando a pergunta do público, do pessoal, acho que ia ser foi uma pergunta que não, então, que você respondesse mesmo do coração, assim, sem se preocupar com o que as pessoas estão esperando de resposta, enfim, acho que não tem certo e errado, mas eu queria muito... Eu acho, apesar de não estar vivendo no Brasil hoje, acho que a maior parte dos meus amigos e família estão aí, né? Então, cada dia que eu abro a notícia, eu sofro, assim. Uma das coisas que eu acabei optando por fazer, porque e porque é difícil, principalmente tendo família longe e amigos, você não tem poder de ação, poder de controle, né? Então você não sabe o que está acontecendo de fato. Então eu diminuí um pouco as notícias tal, e eu achei que isso foi uma coisa que para mim foi importante, porque é muito difícil. A situação, o contexto inteiro é muito difícil, né? Eu realmente acho que a coisa de tentar viver um pouco um dia de cada vez ajuda muito, né? Desde que a gente começou, é 14 dias, é 40, 60, é 90, é um mês, é 10, e aí a gente está num ano e meio aí, né? E aí com previsão acho que tem uma coisa que volta sobre adaptação, assim. A gente precisa começar a entender que a gente não sabe, não temos nenhuma ciência comprovando é mais um mês, é mais 2 anos, é mais 10, assim. Então, como que a gente, dentro do que é possível, eu sei que para muita gente, infelizmente, existe diversos desafios, ainda mais no Brasil, de ter que ir para trabalho e se sentir com uma síndrome, né, talvez às vezes até de pânico, de medo de ter que ir trabalhar com aquilo, mas eu genuinamente acredito que trabalhando em algumas boas grandes agências do Brasil que tem muita gente do bem, né? E eu acho que se você consegue se conectar com essa rede, esse pessoal do bem e dividir de uma forma honesta o que você está sentindo e tentar navegar isso com essa corrente, né, que você cria com pessoas de bem, te ajuda. Porque é desafiador igualmente para todo mundo de formas diferentes. O que é desafiador para mim, apesar de tentar manter a meditação, eu tenho diversos outros desafios, e você tem, o Ramon, todo mundo vai ter desafios de formas, níveis né, formatos diferentes. Então, eu acho que como a gente consegue criar essa rede do bem e ir navegando um dia por vez, assim, sabe? Porque é a única forma da gente conseguir ter uma garantia de que a gente vai passar por tudo isso de uma forma... Se você consegue transformar cada dia seu em um dia um pouco mais prazeroso, já é um baita ganho, porque o total vai ser muito prazeroso, sabe? Então, tentar viver um pouco aquilo que você falou. A gente só tem controle do que a gente consegue realmente ter controle, que é muito pouco. Então, vamos dedicar o que a gente consegue ter controle e vamos tentar fazer o melhor disso, porque é um pouco das coisas que a gente vai ajudar a gente a navegar por mais algum tempo de dificuldade aí. Maravilhoso. Eu acho que é muito importante. É justamente isso. Viver um dia de cada vez, né? Gente, é isso. Amei a conversa, Ju. Muito obrigada por dividir tudo isso com a gente.
Você trouxe aqui ideias maravilhosas, eu acho que a gente tem aqui, estamos recheados aqui de referências, então eu queria agradecer muito a você, ao Ramon de novo, a todo mundo que assistiu, participou, comentou. Muitíssimo obrigada. Não, obrigado você, obrigado Ramon, e obrigado por todo mundo que falou aí um monte de coisa. Eu vou entrar depois, quero ler tudo, e muito feliz de poder compartilhar tudo isso aqui.